Olá pessoal, meu nome é Fernanda Rocha e hoje eu venho fazer resenha de um livro ótimo que eu adorei, que é O Guardião da Meia-Noite. Esse livro aqui é emprestado, não é meu, mas eu com certeza eu quero ter esse livro na estante, já está na listinha de futuras compras, porque eu gostei muito. Esse livro aqui, gente, ele sim é um livro espírita. E ele tem uma temática muito interessante, porque ele fala de, obviamente, uma pessoa, um espírito, que relata a sua vivência. Ele conta a última encarnação que teve, e ele era um barão na última encarnação. Então ele teve muitas posses, ele teve muito poder, ele acabou se casando com uma esposa muito mais jovem do que ele, então ele tinha tudo para ser feliz, para ajudar outras pessoas, mas por talvez preconceitos, enganos, talvez por ele não ter investigado melhor alguns fatos, ele acabou cometendo alguns erros. E devido a esses erros, muitas pessoas inocentes morreram. No livro está bem relatado o que aconteceu, quais foram essas pessoas que morreram, a forma com que foi essas mortes, foi ocasionada essas mortes, como essas mortes foram feitas. Então tá bem relatado aqui. E essa esposa, ele acabou não dando o valor que ela merecia. Só que teve um momento que ele conseguiu enxergar o quanto ela merecia o amor dele, a atenção dele. Mas daí era um pouquinho tarde. Então ele falece e daí ele vai para o local onde ele está. E ele acaba, logo que ele desencarna, ele não tem essa noção que morreu. E daí tem umas partes assim que são muito, assim, dá uma agonia na gente, dá um aperto na gente, porque não são coisas muito agradáveis, assim, né? Por exemplo, dele se sentir enterrado vivo. Ele tem essa sensação, só que ele não foi enterrado vivo. Ou de repente foi. Tem que ler um livro para ver. Mas ele passa por muita agonia, só que ele já estava morto. Só que ele não tinha percebido isso. Então tem umas ceninhas assim um pouco tensas, mas vale a pena ler, sim, vale a pena aguentar essas cenas, porque o resto, assim, é bem interessante o desenvolvimento da história. E depois que ele se dá conta do que aconteceu, onde que ele está, que não é um lugar nada bonito, ele acaba meio que sendo obrigado a criar alianças com espíritos inferiores, espíritos ruins. Então ele estava num ambiente que, se ele quisesse salvar a própria alma, digamos assim, ele teria que se aliar aos piores espíritos que existem. Mas daí você pensa assim, mas alguma coisa pode ser pior do que estar aliado a esses espíritos ruins? Tenha certeza do que pode. E aqui você vai ficar sabendo como pode ser pior. E ele acaba se aliando, só que ele é uma pessoa muito esperta, ele tem uma inteligência. E ele acaba usando essas alianças ruins para também chegar numa posição mais confortável para ele. E eu achei muito legal que quando ele chega numa certa posição confortável para ele não esquece todas as dores e os enganos que ele cometeu quando estava vivo. Então, de certa forma, ele tenta corrigir isso. Então, ele acaba meio que comprando, buscando, trocando espíritos destruídos. Ele acaba puxando para ele, não, eu quero esse espírito demolido, digamos assim. Mas quando ele pega para si, digamos, entre aspas, ele tenta de alguma forma ajudar. Então foi a forma que ele encontrou para saldar um pouco das dívidas. Ele não acredita que ele vai ser salvo, que ele mereça perdão, mas é uma forma dele se sentir um pouco melhor consigo mesmo, de pegar espíritos que ninguém quer mais, que ninguém dá o mínimo valor, e tentar de alguma forma ajudar.
Então você tem uma imagem assim, até no inferno tem pessoas que ajudam as outras. Assim, é uma conclusão meio que geral que passa na cabeça da gente, né? Se o inferno existe, não existe, se cada um acredita ou não. Mas, digamos, pegar esses mundos inferiores, então mesmo lá tem espíritos que de repente você olha assim e sente medo, acha que é um monstro, mas até os monstros têm um coração bom, até os monstros, até os espíritos piores têm uma pontinha de bondade, tem uma pontinha de amor, sim. Só que essa pontinha cresceu mais e ele começou a tentar, dentro das limitações que ele tinha, em ajudar esses espíritos que chegavam até ele. Então o Guardião da Meia-Noite fala sobre isso, e no final do livro ele tem uma chance de sair da escuridão e ir para a luz, mas você vai precisar ler para saber se ele aceitou ou não, né? É um spoiler, mas é um spoiler pela metade, né? Porque você sabe que ele vai ter essa chance, mas eu não vou contar se ele aproveitou essa chance ou não, tem que ler o livro. E é muito interessante, eu li esse livro, gente, até uma amiga falou que ela começou a ler, ela ficou com muito medo, ela não conseguiu ir até o final, e eu acredito, eu imagino em qual parte que ela deve ter parado, mas não, peguei de noite, li mesmo, assim, não gostei de certas partes, assim, não, vou passar por elas, vamos ver o que aconteceu depois, e eu não me arrependo. Eu fico muito feliz de ter passado por essas partes, porque o livro, gente, é maravilhoso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele. Então, se você gosta dessa temática, assim, leia, vale a pena. Já tá na minha lista de desejados. A minha lista de desejados, gente, tá imensa. Não sei o que eu faço com ela. Mas, enfim. Quem não gosta desse tipo de livro, gente, tem um pouquinho de paciência, porque não vai ser só livro espiritualista que vai ter aqui, viu? Vai ter muitas resenhas. Podem conferir os vídeos anteriores, que não é só esse tipo de livro, não, tá? Então, vamos respeitar o gosto de todo mundo, porque tem livro para todo tipo de gosto, de preferências, tá certo? Então é isso. Deixa essa dica ótima, eu recomendo de verdade. E até o próximo vídeo.